ver esse vídeo. É, o meu texto diz sobre a ascensão do capitalismo de desastre. É um livro que eu propus de uma jornalista ativista social chamada Naomi Klein. E nesse livro ela vai analisar o modus operandi do neoliberalismo moderno. E, em analogia a terapias de choque, ele se aproveita de momentos de convulsão social e de momentos de crise aguda da sociedade para implementar suas políticas. Ela, ao longo de 7 capítulos, vai fazer vários estudos de diferentes implantações ao longo de países e décadas. E tudo isso ela vai criticando as bases teóricas fundamentais do livre mercado, que acredita que capitalismo irrestrito vai conduzir a sociedade para uma liberdade completa e muito desenvolvimento. E, na verdade, o que acontece é que, a partir disso, as pessoas, ainda que por um momento breve, elas perdem grande parte de seus direitos, elas perdem suas liberdades individuais. Em muitos casos, a ascensão de governos autoritários e o que antes tinha recurso do governo para causa social, para políticas de bem-estar, perde ter e aí passa a redirecionar esse orçamento para a segurança nacional e a manutenção desse caos, ou pelo menos da sensação de que se está em crise, contribui para que a população jamais se reoriente e comece a lutar e demandar realmente seus reais interesses. Então, ela se debruça primeiro na maior implementação das receitas da cartilha da Escola de Chicago, que, por incrível que pareça, aconteceu durante a ditadura chilena do Pinochet, que, enfim, no meio ao pânico comunista que se instaurou, e após o golpe militar, a ditadura chilena ela começa extremamente agressiva e violenta para com a sua própria população, há a formação de campos de concentração, muita gente some, é mais ou menos o mesmo cenário que ocorreu no Brasil, só que alguns anos antes. E aí, nesse, nessa implementação, toda a cartilha foi seguida. E o Pinochet, o ditador chileno, ele era assessorado intimamente pelo Milton Friedman, que assim é o pai do livre mercado da Escola de Chicago. E outros casos que acontecem são quando a Thatcher ela estava com extrema reprovação na, na Inglaterra, né? E muita crise, muita articulação de sindicatos, mas aí acontece a Guerra das Malvinas contra a Argentina, e durante essa política de guerra ela tira ainda mais direitos da população, mas a guerra ela foi usada como uma ferramenta de coerção social para que as pessoas elas se sentissem atacadas, se sentissem em estado de exceção. Então, quando a Inglaterra venceu a guerra, a Thatcher conseguiu reverter essa impopularidade e foi reeleita com ampla popularidade nas próximas eleições, mesmo com todo o esfacelhamento da máquina pública, mesmo com todas as perdas de direito das pessoas. E ainda no mesmo capítulo, ela se debruça sobre como que a crise financeira na Bolívia resulta na privatização até da água daquele país.
para contornar a hiperinflação e de uma maneira bem corrida para mostrar como que diferentes contextos de crise, diferentes tipos de crise vão acarretar na mesmo tipo de política, no mesmo tipo de articulação. Outro caso foi também com como é que é o nome? Assim, os partidos da solidariedade lá na Polônia, que após a queda do Muro de Berlim conseguiram se articular para vencer as eleições, mas mesmo que as pautas desses partidos estivessem intimamente ligadas a políticas de bem-estar e a políticas sociais, nada disso aconteceu porque eles tiveram que privatizar tudo que havia do governo anterior socialista para poder conseguir algum crédito no FMI. E ativamente eles deixaram que a Polônia entrasse profundamente, ainda mais, na própria crise, para que ela não tivesse escolha a não ser aceitar todas as recomendações e exigências da FMI. O mesmo caso aconteceu, não de maneira semelhante, mas ela coloca isso da mesma, com a mesma, no mesmo capítulo. Isso é uma crítica que mais tarde eu vou fazer à construção, à progressão dos capítulos, mas no mesmo capítulo ela coloca o caso da China, em que os protestos de Tiananmen, ou a Praça da Paz, que resultaram na morte de vários estudantes, contribuiu ou foi o motivo principal para que o governo instaurasse políticas neoliberais na China comunista, que ela não, enfim, ela não se debruça detalhadamente sobre como que se deu essa movimentação política chinesa, nem a Polônia, mas está aí o ponto que aconteceu um momento de convulsão social e logo em seguida houve perda de direitos e perda de bem-estar da sociedade. Houve empobrecimento e houve transferência de riqueza pública para de iniciativa privada. Mas, para mim, o ponto alto desse livro, que é a parte mais importante, é a segunda metade do livro, em que ela vê como que o capitalismo de desastre, ele se estende e ele coloca seus tentáculos, palavras dela, sobre muitas áreas da economia. E hoje em dia ela diz que a gente não vive os termos, sabe, de negócio liberal ou neoliberal, conservador, não se aplicam mais. A gente vive algo como corporativismo, porque durante essas crises de desastre, a primeira vez que efetivamente os Estados Unidos recebeu e sentiu efeitos dessas crises em seu território no 11 de setembro, porque até então as crises financeiras naquele país foram contornadas com políticas diferentes. Houve, na verdade, durante momentos de crise, o maior fortalecimento da intervenção estatal na economia e outras coisas que aconteceram na época da quebra da quebra da bolsa. Mas a partir do 11 de setembro, o que aconteceu foi efetivamente um pânico social, o medo ao terrorismo, o terrorista, o medo ao terrorismo, e no Congresso foi se estabelecendo realmente uma política de guerra ao terror. Então, o que era antes destinado à saúde e educação dos americanos, desde a época do Reagan, aquele presidente, se acabou, porque agora eles tiveram que pagar plano de saúde de militares, e todo esse dinheiro foi agora para a segurança pública.
população e também é muito gasto com vigilância de câmera mesmo, pública e outras inteligências de espionagem. Então, um dado aqui que está no texto, essa parte aqui, é que pro lado do Iraque, simplesmente não aconteceu mais ou menos, na verdade aconteceu a mesma coisa, assim, porque houve a privatização da máquina governamental, praticamente, e todos os recursos foram, foram privatizados, todas as estatais desse país, bem como as jazidas de petróleo.